Oi, gente. Então, continuando aqui na página da igreja, em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Desculpa, só voltando aqui um pouquinho, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, talvez esteja um pouco diferente da tua. Amém? Então vamos lá. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Verso 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas como desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Verso 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O último verso, 11. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Vamos até aqui. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta noite. Obrigado, Pai, por esta mensagem. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor fale conosco e confirme a tua palavra. Repreenda tudo aquilo que vem para atrapalhar este culto. Confirma esta palavra sobre cada coração. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nessa mensagem de hoje, que eu intitulei como 6 passos para ser um vaso moldado pelo Senhor, eu estava comentando lá na página do Facebook do Apóstolo que nós recebemos a palavra profética desse mês, que é vasos novos. Então, em determinadas áreas da nossa vida, Deus ele quer moldar. Talvez você já deve ter sentido, você que está chegando, você que já chegou aí no avivamento por uns dias e recebeu essa mensagem, você pode perceber que Deus ele está moldando alguma área específica da tua vida, da minha vida, e eu creio que Deus ele quer nos ensinar ainda mais sobre alguns passos muito interessantes que a gente pode aplicar na nossa vida para que a gente viva de fato essa moldagem do Senhor. Amém? Então, nesse texto que nós acabamos de ler, que é uma das cartas de Pedro, que na verdade é a primeira carta, tem 2 cartas de Pedro. Então, nessa primeira carta, o apóstolo Pedro ele escreveu com o objetivo de fortalecer e encorajar os cristãos judeus que estavam sofrendo oposição e tribulação por causa da fé em Jesus. E a sua intenção é para que animasse esse povo, para que de fato eles tivessem esperança da vida eterna. Até nós. Tem certos momentos da nossa vida que a gente passa por tantas lutas que a gente precisa de um gás, que a gente precisa de palavras de encorajamento, e nada melhor do que a própria palavra de Deus para nos encorajar, para nos dar força, para nos dar gás para poder continuar. Tem dias que a gente não quer nem levantar da cama, não é verdade? Que a gente pensa, ai, meu Deus, mais um dia, mas calma, leia a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos dá direcionamento, nos dá gás, nos dá força para poder continuar por mais um dia. E Pedro exortou para que esses cristãos eles vivessem de maneira santa, digna do Evangelho de Jesus. E quando a gente sofre, a gente está sofrendo juntamente com o Senhor. E nos faz lembrar também de que todas as nossas lutas são temporárias. Amém? Então todas as lutas que você, que eu, que nós estamos enfrentando são temporárias. Amém? Então toda luta tem um começo, meio e fim. E em nome de Jesus, creia que a tua luta já está chegando ao fim, que a vitória está muito próxima para você aí tomar posse. Amém? Então vamos lá, 6 passos para que a gente possa viver esse novo de Deus, essa moldagem do Senhor. O primeiro passo volta comigo lá no verso 2.
que é: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Em primeiro lugar, nós precisamos cuidar do nosso próximo. Quando a gente lê essa palavra que fala assim, ó, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, a gente pensa, não, porque essa palavra, esse versículo, ele é voltado mais para o pastor, né, para o líder, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, não é só para algumas pessoas em que foi designado. Não quer dizer que só pelo fato do pastor que ele foi ungido, né, para essa função. Todos nós temos um papel fundamental no meio cristão para que a gente possa evangelizar as pessoas, né? Todos nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, né? Então isso não está designado só por um diácono, um presbítero, um pastor em si, mas a todas as pessoas, né? Nós temos que pregar o evangelho, né? E pastorear é guiar, conduzir as pessoas, né? Acredito que Deus, ele coloca pessoas específicas na nossa vida, tanto no ambiente familiar, lá no seu trabalho, enfim, em qualquer canto, assim, Deus, ele coloca pessoas estratégicas para que você pastoreie, para que você conduza, guie essas pessoas, né? O seu testemunho de vida, a sua vida em si, em Jesus, ela pode beneficiar muitas outras vidas. Então, lutas que a gente passa, né, nesse tempo em que nós estamos sendo moldados pelo Senhor, tem um objetivo, tem um propósito, tem um porquê da gente estar passando por alguns momentos que aparentemente não parecem ser muito confortáveis, né, mas que a gente tem que passar. E é interessante que eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso, que quando a gente pega a história do povo de Israel, que, gente, eles sofreram demais lá no Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, de manhã tinha uma coluna de nuvem para poder proteger eles do calor do sol, de noite tinha uma coluna de fogo para que aquecesse eles, todos os dias eles tinham um maná, ou seja, eles estavam passando por um deserto, por uma prova, mas Deus também estava moldando e testando a fé deles. E muitas vezes assim, Deus também está testando a nossa fé, Ele está vendo como que a gente vai se comportar diante de um determinado problema, diante de uma determinada situação. Hoje pela manhã a gente estava sendo ministrado pelo pastor Edu sobre a perseverança. Então a perseverança, ela é fundamental, ela é extremamente importante para que a gente continue a caminhar, continue a não desistir, a prosseguir, a avançar, e não desistir e perseverar para que de fato a gente possa ser moldado pelo Senhor. Em alguma área na nossa vida a gente está sendo moldado por Deus. E a gente permitindo para que Ele molde as nossas vidas, e ao mesmo tempo a gente está treinando a não murmurar, a não reclamar, né? E que o nosso coração, né, ele esteja motivado em querer fazer o bem. É verdade que muitas vezes a gente não tem vontade de ajudar as pessoas, né? Não é todo dia que a gente tem vontade de ajudar as pessoas. A gente é ser humano, tem dias que a gente está cansado, que a gente está meio que sobrecarregado, tem muitas coisas para fazer, mas só que a gente não tem que ser movido pelo que nós estamos sentindo, mas sim fazer o que é certo, o que é correto, o que vai agradar a Deus. Então muitas vezes nós não vamos ter vontade de, por exemplo, ajudar as pessoas, né? Como aqui fala, né? Que o nosso coração ele seja motivado em querer fazer o bem, em querer fazer o que é correto, né? E não pelo fato do que a gente está sentindo, porque se a gente levar uma vida por tudo que a gente está sentindo, a gente não vai chegar em lugar algum. Então muitas vezes a gente não tem que ser movido pelo que a gente está sentindo, mas sim pelo que é correto, pelo que de fato é certo. E aqui um outro ponto vem aqui no versículo 3, que diz assim, ó: não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Aqui um segundo ponto é ser exemplo para os outros. Então ser exemplo para os outros não é uma tarefa muito fácil, né? Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a falhar, mas o importante é não desistir. Se hoje você errou, se hoje você falhou, então é tempo de recomeçar. Então recomece na sua vida. Não importa o que aconteceu até ontem, mas o que importa é o hoje, o diferente. Não, hoje eu estou disposto a mudar. Hoje eu estou disposto a ouvir a voz de Deus
e a obedecer aquilo que Ele tem para minha vida, aquilo que Ele quer me direcionar. Aqui em Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Nós estamos em construção. Todos os dias alguma coisa Deus Ele quer moldar nas nossas vidas. Tem algo novo para ser moldado. É errado a gente pensar, não, eu não tenho mais nada para ser moldado pelo Senhor. Aí que nós já estamos pecando, porque todos os dias alguma coisa Deus quer ajustar, Deus quer mudar, a fim de que nós nós somos barro nas mãos do oleiro. Então o oleiro, que é o Senhor, Ele quer moldar as nossas vidas para que de fato a gente seja um exemplo para as outras pessoas. Então às vezes a gente pode pensar de que os outros não estão observando, né, a nossa vida, né, o modo como a gente fala, o modo como a gente age. Além do mais, quando a gente fala assim que nós somos cristãos, então ainda mais nós somos observados. Então Deus, Ele está moldando você, Ele está me moldando para que a gente seja bons exemplos para outras pessoas, para que outras pessoas elas sejam alcançadas por Ele, porque o objetivo é que através da nossa vida a gente seja um instrumento de Deus para que outras vidas sejam alcançadas, da gente dar bom testemunho. Amém? E aqui um terceiro ponto, vai comigo lá no verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, ou seja, o Senhor, né, Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O nosso prêmio, ele já está reservado, que é a salvação, mas para isso nós precisamos correr atrás desse prêmio. Então aqui o terceiro ponto é alcançar o prêmio da salvação. Não é porque a gente aceitou a Jesus Cristo que está tudo muito bem, né? Que a gente não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, um atleta, para ele poder receber a sua medalha, ele precisa treinar, ele precisa malhar, ele precisa se alimentar, ele precisa dormir bem, ele precisa se movimentar, ele precisa se mexer, ele tem que ter atitude. E a gente também é assim. Não é porque eu e você já aceitamos a Jesus Cristo que está tudo muito bem. Não, não é isso. A gente tem que malhar, né, os nossos músculos espirituais, a gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que jejuar, a gente tem que se mover para que de fato a gente possa conquistar essa coroa, que para uns, né, para esse mundão aqui é perecível, mas para nós é imperecível, essa coroa espiritual, essa coroa de glória, essa coroa que está por vir, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, se a gente obedecer com aquilo que Deus ele nos propôs, nós teremos essa vitória garantida. Amém? E tem dois versículos aqui que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25, que diz assim, ó: vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. É diferente, né? Então aqui ele está trazendo um exemplo de uma pessoa que ao longo de um tempo ela treinou para que ela pudesse conquistar esse prêmio, né? Essa coroa. Mas para nós, Deus ele quer que todos possam alcançar esse prêmio maior, essa coroa, né? Que ela é espiritual, que ela é a vida eterna. Então o desejo de Deus é que todos, não é só para alguns, né? Não é só para fulano, não é só para ciclano, não é só para aquela pessoa que é boazinha, aquela pessoa que é ruim. Não, todos possam alcançar esse prêmio. E aí no verso 25 de 1 Coríntios 9, que diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha, não é errado de você se cuidar. Aliás, é muito que necessário da gente ir para academia. Lógico que nesse tempo, né, de pandemia é meio complicado, né? Pelo menos para mim. Eu que ia para academia, hoje em dia, por enquanto, ainda não pretendo ir para academia, mas assim, faço os meus treinos em casa. Mas assim, é muito interessante porque assim, ó, tem gente que se mata, gasta trilhões de horas na academia para poder malhar, para estar com aqueles músculos assim, sabe, bem Hulk mesmo, assim, sabe? E treinar e gastar muitas horas e tomar suplemento e ficar horas e horas na academia e pensar em malhar. Mas só que aqui Deus está fazendo um convite, não é que você tem que se descuidar, não é isso. Você tem que cuidar do teu corpo, né? Porque é corpo, mente e alma. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas a gente também cuidar, sabe, da nossa vida espiritual, da gente malhar os nossos músculos espirituais, da gente malhar mesmo, sabe? E da gente se esforçar para que a gente possa tomar posse dessa coroa, que é o que Deus está nos ensinando aqui. Então,
Um dos passos é também da gente malhar, da gente alcançar esse prêmio da salvação. Amém? E aqui um quarto ponto lá no verso 5, volta comigo lá, em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, lá no versículo 5, que diz assim, ó, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, jovens, nós, amém? Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Devido é ótimo, né? Devido. Aqui um quarto ponto é depender de Deus. Às vezes a gente fala assim, é lógico que eu dependo de Deus, né? Será mesmo que a gente depende de Deus? Porque assim, ó, aqui está falando assim, que Deus ele se opõe aos orgulhosos. Então, uma pessoa que fala assim, eu não preciso depender de ninguém, eu não dependo de ninguém, né? Eu não dependo de ninguém. Não, a gente precisa depender, a gente depende de Deus, a gente precisa depender do Senhor, porque é Deus que guarda a nossa entrada, a nossa saída, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele que cuida de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se não for Deus, ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, que está tendo muito contágio, né? Enfim, se não for a mão de Deus, se não for o Senhor, ai de nós. Então nós precisamos depender do Senhor. Ele se opõe aos orgulhosos, daquele, eu não dependo de Deus, não dependo de ninguém. Não depende de pastor, não depende de líder, não depende de ninguém. Em primeiro lugar, lógico, a gente depende de Deus. Mas também a gente depende de pessoas. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente pensa que consegue fazer alguma coisa sozinho, mas a gente depende de pessoas. E quando a gente fala de igreja, quando a gente fala do reino de Deus, Deus ele instituiu os pastores, Deus instituiu os líderes. Então você e eu, nós precisamos de liderança, nós precisamos de uma pessoa que nos guie, que nos dê suporte, pessoas que vão caminhar junto com a gente precisa de pessoas, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então depender de Deus em primeiro lugar, mas também depender de pessoas. A gente depende de pessoas para que a gente possa alcançar algo. Amém? E quando a gente depende de Deus, olha, fica muito mais leve, fica muito mais... A nossa vida, ela fica mais... A gente consegue ter mais norte, sabe? Quando a gente não está perdido. É horrível, por exemplo, quando você está... Eu vou dar um exemplo. Quando você está dirigindo, aí... sei lá, não tem como você carregar a bateria do seu celular e você está usando o Waze, Google Maps e tal, acabou a bateria, você não conhece o lugar, ainda que você esteja em São Paulo, que é uma cidade extremamente grande, e acaba a bateria do celular, é só Jesus na causa. Falei, meu Deus do céu, agora me guia. Me guia porque acabou a bateria, e porque se não for o Senhor, eu não sei como que eu vou chegar em tal destino. E a mesma coisa, meu filho, se acabar a bateria... Pode ter certeza que se o Senhor não estiver no controle, a gente está perdido. Então Deus, além de ser o nosso guia, né, a pessoa em que vai nos guiar, Ele é o tudo para nós. Se Deus não estiver no controle, se a gente não depender de Deus, quem dirá o nosso amanhã? Amanhã pertence a Deus. Se Deus não me guiar, a gente está frito. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos depender do Senhor. Amém? E um quinto ponto, vai lá comigo, no verso 7. Que isso aqui é para todos os ansiosos, né? Quem que não é ansioso? Inclusive falou no culto de quarta-feira, ó. Verso 7 de 1 Pedro. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, aqui um quinto ponto é lançar toda a ansiedade ao Senhor. Cada dia é uma gota de consolo, cada dia é uma batalha que ela precisa ser destravada. Ninguém vai conseguir alcançar... Não, aliás... Ninguém vai conseguir acrescentar um dia sequer na sua vida. E olha, quando a gente está atravessando um momento bem complicado na nossa vida, por exemplo, na saúde, a gente quer muito uma cura de Deus. Quem que não quer uma cura de Deus? Então, quando a gente está buscando uma cura de Deus, ou por exemplo, um casamento, né? Quem é que não quer casar, né? A gente olha para aqueles casais felizes, poxa, eles estão há 3, 4, 5 anos juntos e eu tô aqui solteiro e tal. Quem é que não quer casar? Quem é que não quer construir uma família?
Quem que não quer viver uma cura, uma porta de emprego? Então todos nós estamos esperando por algo. Mas um exercício que eu faço muito na minha vida é aonde eu estava e aonde eu estou. Quando você começa a fazer esse treino, você começa a praticar isso, você começa a pensar, poxa, eu estava assim e hoje estou assim. Né? Por exemplo, não, há tantos meses atrás eu estava muito doente e hoje eu estou melhor. Estou sentindo algumas dores? Estou, mas estou dormindo melhor, estou me alimentando melhor. Há tantos meses atrás eu estava com uma pessoa, hoje eu estou solteiro, mas será que hoje não está melhor você estando solteiro do que mal acompanhado? Então assim, você começa a pensar aonde eu estava e onde eu estou, você vê que tem coisa boa aí, né? Então você precisa lançar toda a sua ansiedade ao Senhor, deixa que Ele está cuidando de você, calma. O conselho é calma, tenha calma, lança sua ansiedade ao Senhor porque Ele tem cuidado de você. Esses dias eu estava assistindo uma pregação em que a pastora Joyce Meyer, não sei se você conhece, essa pastora ela é muito famosa, uma pastora de ensino americana e que ela deu um exemplo. Ela falou assim que, eu não sei se era uma amiga dela, uma pessoa muito próxima, que ela estava lendo os Salmos, que fala assim, olha, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que segurem tuas mãos e que você não tropece em nenhuma pedra. Né? Então, ela estava lendo esse salmo e tal, e quando foi ver, ela se desequilibrou, bateu a cabeça. Ela falou assim, meu Deus, acabei de ler esses salmos e, o Senhor não ia dar ordem aos teus anjos a meu favor para que segurem nas minhas mãos para que eu não tropece em nenhuma pedra? Por que o Senhor permitiu que eu batesse a cabeça, né? Aí Deus falou assim para ela, mas você não está viva? E a mesma coisa, você não está vivo? Né? Você não está bem até agora? Então é isso, da gente lançar nossa ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então não é porque não deu certo uma coisa, não é porque você não conquistou ainda algo, não quer dizer que Deus não está cuidando de você. Você consegue perceber a diferença? Então lance, hoje é noite de você lançar toda a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Amém? E o último ponto para a gente finalizar, que está lá no verso do 8 ao 11. Do 8 ao 10, aliás. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E aqui um último ponto, que você tenha consciência, ter certeza de que as lutas são temporárias. Olha que legal. Aqui a palavra de Deus fala assim que as mesmas aflições, os mesmos problemas que a gente passa, outras pessoas ao redor do globo estão passando pelos mesmos problemas. Então você não está sozinho, você não é o único, né? Não se sinta privilegiado de que, meu Deus, só eu estou passando isso. Não, todos nós sofremos por adversidades, pode ser que não sejam iguais, mas parecidas, mas que todo mundo está sofrendo por algo, está atravessando uma luta por alguma coisa, por um objetivo, por um porquê, por algo que Deus permitiu, né? Jó, ele não era uma pessoa assim muito abençoada, mas que de repente tudo mudou, Deus permitiu. Então assim, Deus está permitindo você atravessar justamente isso que você tem vivido por um propósito, mas que não só você, mas como outras pessoas ao redor do globo estão passando pelas mesmas dificuldades, mas que isso tem um fim, as lutas são temporárias, amém? E o nosso adversário, ele sempre está procurando alguma brecha para que a gente trave, para que a gente desacredite, não porque só eu estou atravessando isso, não porque Deus me deixou assim. Então, ele quer colocar um monte de minhoca na nossa cabeça, achando que a gente vai ficar desse jeito para sempre. Não, Deus ele tem vitória para nós, mas se a gente acreditar nessas mentiras do inimigo, de que só eu estou atravessando isso, de que isso não vai ter fim, e que... Aí você tende a reclamar, você tende a murmurar, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você atravesse o Mar Vermelho e ainda que você só tenha um maná para comer e que todos os dias, glória a Deus, que você vai ter uma nuvem para
para cobrir você e uma coluna de fogo também para te proteger. Se é só isso, amém, é só isso, que você dê glória a Deus e que eu dê glória a Deus. Então, se você está atravessando uma doença que ainda você não foi curado, mas calma, olha para há meses atrás como que você estava e como você está hoje. Há meses atrás você estava com uma pessoa, mas uma pessoa que te traiu, uma pessoa que falava mal de você, uma pessoa que não te ajudou, uma pessoa que não era teu amigo, e hoje você está solteiro. Amém, glória a Deus. Melhor você estar solteiro, esperar no Senhor, do que estar com uma pessoa que não vai somar e que não vai agregar nada na sua vida. Pronto, falei. Mas isso é verdade, não adianta a gente querer ficar com uma pessoa que não vai agregar nada na nossa vida só porque a gente vai estar com uma pessoa porque eu não quero estar sozinho. Não, melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É uma velha frase, é clichê, mas é uma verdade. Amém? É no seu trabalho, você não está satisfeito? Amém, bora reformular o currículo, pedir ajuda de alguém que saiba reformular, fazer um bom currículo, bora se movimentar. Então é isso, as nossas lutas são temporárias. Deus está movendo os céus, Deus ele está moldando a gente e basta a gente ouvir a voz de Deus. Não, calma, Senhor, tá difícil, tá complicado, mas eu vou te ouvir, vou te obedecer. Bora para mais um dia de consolo. Deus está me guardando, Deus está me protegendo, Deus vai me dar estratégias, Deus está comigo, Ele não vai me deixar, não vai me desamparar, o Senhor é meu pastor, nada irá me faltar, Ele tem o melhor para a minha vida. Então deixa Deus te moldar, deixa Deus no controle, deixa Deus te guiar. Amém? Então feche teus olhos, vamos orar agora nesse momento. E aqui os 6 passos, da gente cuidar do nosso próximo, da pessoa que está próxima da gente, das pessoas em si, da gente ser um bom exemplo para os outros, da gente alcançar esse prêmio da salvação, da gente malhar os nossos músculos espirituais, depender de Deus, lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor e ter certeza de que nossas lutas são temporárias. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada uma das vidas que estão assistindo essa transmissão, que vão assistir mais tarde. Eu peço a Ti, Senhor, cobre com o Teu sangue, Pai, ajuda, fortaleça, meu Pai, em nome de Jesus. Sabemos que a moldagem do Senhor não é fácil, muitas vezes são doloridas, requer muita paciência, muita perseverança, requer, Senhor, requer muito de Ti. Nós precisamos do Senhor, Pai, nos ajude. A cada dia uma gota de consolo, a cada dia, Senhor, um gigante que nós precisamos derrubar. Precisamos de Ti, Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores. Pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que nós pecamos, que erramos, que murmuramos, que não tivemos paciência, queremos largar, lançar tudo para o alto, Pai. Mas em nome de Jesus, o Senhor está fazendo um convite para que a gente não desista, Senhor. Ainda que nesse processo de moldagem, porque o Senhor é o nosso oleiro, pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a suportar, Senhor, que nós vamos conseguir atravessar esse mar, que nós vamos conseguir, Senhor, e através dessa moldagem nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos moldando para o melhor, para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo cura sobre a vida de cada um que está atravessando enfermidade, sobre cada pessoa que está esperando no Senhor por um varão, por uma varoa, por uma pessoa especial, Senhor. Em nome de Jesus, surpreenda com o melhor nesta noite, Pai, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai somar na vida dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam viver o melhor casamento da época, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Profetizo cura sobre as emoções, profetizo cura física, profetizo em nome de Jesus que o impossível vai acontecer. Em nome de Jesus, mês de novembro é o mês que o Senhor há de surpreender os teus filhos nas finanças, na saúde, no casamento, na vida espiritual, ministerial, cada uma das vidas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, o avivamento inclusivo, igreja que vai ser conhecida nas nações, que vai ser conhecida, Senhor, na internet, pelos cultos online. Pessoas vão estar conosco no dia 6 de dezembro, Pai. Nós vamos ver
esta casa, Senhor, com novas vidas, vidas se rendendo, entregando a vida para Jesus, Pai, voltando para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, a liderança do Avivamento Inclusivo, Apóstolo Felipe, Pastor Edu, Diácono Marcos, a minha vida, Senhor. Fortaleça a liderança que o Senhor confiou para o Avivamento Inclusivo. Em nome de Jesus, que voltemos, Pai, ao primeiro amor, que voltemos, Pai, à adoração sincera, de todo o coração, em nome de Jesus. A cada um dos meus irmãos do Avivamento Inclusivo, em nome de Jesus, que sejam fortalecidos nesta noite, com esta palavra, que se levantem para a honra e glória do Senhor, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus, na fraqueza do nosso ser, o poder do Senhor está sendo aperfeiçoado. Nesta noite, Avivamento Inclusivo está sendo aperfeiçoado pelo Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria. Alegria de poder estar orando junto com você. E você que orou junto com a gente, faz mais uma oração junto conosco nesse momento. Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. As coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo a partir de hoje. Tu és o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu rejeito qualquer outro Deus que não for o Senhor da minha vida. Eu te peço, fique comigo, me acompanhe, me ajude e me fortaleça. Me guie para que eu possa andar no teu caminho, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Você que aceitou a Jesus, que entregou a sua vida para Ele nesta noite, envie uma mensagem para nós, para que nós possamos acompanhar a tua vida. Você não está sozinho. Essa é a melhor notícia da noite. Você não está sozinho. Você tem alguém que vai poder te auxiliar, te ajudar. Você que às vezes se sente meio perdido, meu Deus, para onde que eu vou? Não, calma, tem solução, tem jeito sim. Se para minha vida teve jeito, teve solução com certeza para você também. Amém? Manda uma mensagem para a gente no inbox com seu nome completo, pedido de oração e um telefone de contato para que a gente possa entrar em contato contigo. Amém? Nosso culto está chegando ao fim, que pena, né? Mas semana que vem tem mais, na quarta-feira, lá no Instagram do Apóstolo Felipe. Já anota aí, Apóstolo Felipe 12 lá no Instagram, né, que a gente tem culto às 8 horas. E no próximo domingo também culto pelo Facebook, tanto da igreja como do Apóstolo Felipe, às 11 da manhã, às 18h30. E dia 6 de dezembro nós temos nosso culto presencial, que vai ser uma bênção. Creio que Deus está preparando algo muito especial para ser derramado nessa noite, juntamente, né, com a festa que é a Santa Ceia. Amém? Agradeço pela tua atenção e pelo tempo que você esteve aqui com a gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.